Cada vez que eu trago essas notícias para cá, me preocupa muito, porque nós sabemos o quanto é difícil não ter água, né? Os pequenos barreiros aqui do nosso município já estão secando. Eu tiro como exemplo o lado da associação, o Grupo Mutirão, que geralmente seca lá para o dia 1º, 3 de dezembro, tem sido sempre assim, e já quase não tem, eu acho que até daqui a 5 dias já não tem mais nenhuma gota d'água. E eu vi lá em Lagoa do Mato o açude comunitário também quase com pouquíssima água, o açude comunitário. Eu não estou falando do açude Lulu Pinto, agora sim do açude Lulu Pinto. O açude Lulu Pinto também, aparentemente, a quantidade de água não é muito boa, a quantidade não é suficiente se nós tivermos um ano de seca no próximo ano. Se a gente não tiver uma preocupação maior em economizar a água do açude Lulu Pinto, que a gente não tem visto, apesar das situações pelas quais nós passamos, das dificuldades, a gente não percebe que há uma preocupação coletiva de toda a comunidade no sentido de que deve economizar a água, né, porque essa questão da transposição, até falou nessa matéria da transposição de São Francisco, apesar de ter água lá na bacia principal, o problema é que nós ainda não temos a transposição. A transposição aqui deve chegar lá para 2025, se tudo der certo, né? 2025, 2026, né? E aí tem toda uma questão ainda de logística para que essa água consiga chegar até Luiz Gomes. Então, se esse fenômeno se confirma, se essas previsões se confirmam, a gente está assim, numa situação muito difícil para o próximo ano. Deus queira que a população não seja mais, esteja mais, não fique a mercê, a população urbana, principalmente porque a zona rural continua a mercê do carro-pipa. Boa parte da população rural precisa ainda do carro-pipa, a cidade não está precisando. Deus nos livre, né, de ter que enfrentar essa situação outra vez. Só para concluir esse comentário, voltando aqui à questão da água, que me faz lembrar, tem um sistema de abastecimento de São Bernardo que está em curso, né, pela CAERN. A gente sabe que num período de seca, esses cacimbões, inclusive o cacimbão que deve abastecer, que deve servir para abastecer a comunidade, numa situação muito difícil, certamente não aguenta. E está na hora da gente, das pessoas que têm um peso político aqui na cidade, começar a discutir essa situação, porque não adianta discutir e cobrar que o poder público, o governo do estado, o governo federal façam intervenção quando a seca já está, quando já está sem água. Nós temos uma mania esquisita, um erro histórico aqui em Luiz Gomes de só cobrar, de só bater na lata, de sair só no meio da rua quando a água já acaba, quando já está na lama. Eu acho que é preciso a gente começar a discutir isso. A Câmara pode promover audiência pública para isso. Encontrar uma maneira de já ir nos preparando diante dos anúncios da ciência, de ter uma condição de ter água aqui, caso entre em colapso o açude Lulu Pinto. A gente tem o açude da Arara, nós temos o açude aqui da Paraíba, que é próximo daqui, que seriam meios que podiam, se tivesse uma pequena adutora para cá, se conseguissem negociar com o governo da Paraíba. Agora não dá para fazer em cima da hora, né? Fica sempre aquele negócio, né? Não vai dar tempo, isso ou aquilo, porque nós estamos acostumados a achar que tudo funciona como um passe de mágica, e não é assim. Então vamos começar a cobrar de todos que podem fazer alguma coisa. Vamos começar a cobrar da Câmara uma audiência pública, que são vereadores, comecem a discutir essa situação da água. Não é o fato de não estarmos vivendo o problema que a comunidade não possa discuti-lo. Discutir esse problema. Então é preciso fazer essa discussão o tempo todo, porque a gente está numa área que a qualquer momento pode entrar em colapso, né? De acordo com a natureza falha e nossas estruturas, como disse a matéria que a gente viu da Denise Coelho, os pequenos são os que mais sofrem, os pequenos agricultores, a agricultura familiar, porque os grandes, eles conseguem tirar água do subsolo,
eles têm poços profundos, eles têm tecnologia, eles têm dinheiro, eles têm como irrigar, e assim a produção consegue acontecer normalmente. Agora fala em produção para um agricultor que depende da chuva, como é o nosso caso. Então aqui é complicado, então precisa fazer uma discussão mais profunda sobre isso.